A humildade precede a honra. E assentados como os irmãos estão, nós leremos a palavra no Salmo 19, versos 12 e 13. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Qual é o tema da palavra, irmãos? A humildade precede a honra. Muito bem. Uma das coisas mais difíceis na vida de uma pessoa é reconhecer os seus próprios erros. Apontar a falha do outro é muito fácil. Dar diagnóstico da vida de quem está perto de você é muito simples e rápido. Mas olhar para dentro de si e reconhecer as suas mazelas é muito difícil. Um dos maiores desafios do homem. E o salmista aqui, ele vai um pouco mais além. Além de reconhecer os seus próprios erros, de se colocar diante de Deus, para que Deus expurgue, para que Deus retire da sua vida até as falhas que ele mesmo não reconhece, ou que não conhece. Alcançar tão grande bênção só é possível através de um caminho: a humildade. A humildade, essa palavrinha tão pequena e tão fácil de ser pronunciada, as pessoas falam muito em humildade, mas essa palavra tão difícil de ser vivida, porque a verdadeira humildade só se alcança pela operação do Espírito Santo. Você vai ver no próximo verso. Pode voltar. Que ele se preocupa tanto quando ele coloca a sua vida diante de Deus, e aqui era o rei Davi, e ele pede a Deus que a soberba não se apodere dele. E nós precisamos entender que para que um servo para a soberba, para a vaidade, é muito fácil. A obra de Deus na nossa vida, ela é muito sensível. É por isso que a palavra diz: como escaparemos nós se não atentarmos, se não dermos atenção a tão grande salvação? A salvação em nós é algo que precisa de atenção, de cuidados. Quantas pessoas você conheceu que eram humildes diante de Deus, que eram guiadas pelo Espírito Santo, e de repente elas foram escravizadas pela própria vaidade e perderam a bênção? Essa humildade que nós estamos falando aqui não é a humildade humana. Essa humildade que as pessoas acham que, olha, fulano é tão humilde, é aquele irmão simplesinho, que fala baixinho, que evita conflito, né? Aquela pessoa agradável, e você diz assim: olha, que pessoa tão humilde. Esta humildade aqui é humildade espiritual, porque essa humildade humana, para tê-la, não precisa ser crente, o incrédulo pode ter também.
E aí, quando a palavra fala sobre a soberba, eu peço que o irmão passe aqui. A palavra diz em Provérbios 16:18 que a soberba precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. E a soberba, ou a arrogância espiritual, a vaidade, é algo tão terrível que destrói a vida da pessoa. E você vai ver que o homem soberbo, o homem que tem altivez de espírito, ele não se deixa corrigir. Ele é um filho bastardo, porque a Bíblia diz que o filho legítimo, ele ama a correção. Quando você chama alguém que está vaidoso e o corrige, sabe o que é que ele vai fazer de pronto? Ele vai dar um passo para trás, vai se encher de argumentos para mostrar a você que ele está certo. Porque ele sabe apontar o erro do irmão, da irmã, do pastor. Ele só não enxerga os dele, porque a soberba deixa o homem anestesiado, cega o homem. E muitas vezes ele está caminhando para um abismo e não sente, quando na verdade o homem humilde é o oposto. Até quando está coberto de razão, completamente certo, até quando ele está vivendo injustiça, ele é humilde, ele é dependente, ele recorre a Deus, porque ele sabe que é do alto que vem a sua vitória. É diferente. É diferente. Observem os irmãos, eu vou pedir que o irmão passe aqui um pouco. A palavra do Senhor em Tiago 4:6 diz: antes, vamos ler juntos. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo. O soberbo perde o acesso ao trono da graça. Deus resiste a ele, porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. E ele começa a andar sozinho dentro da igreja. Até nos lembramos de Sansão, um homem que foi cheio do Espírito Santo, que teve acesso ao poder de Deus, que o Espírito Santo se apossava dele, que com uma queixada de jumento ele matava 1000 homens. Mas chegou um momento em que diz a palavra que Sansão achava que o Espírito Santo estava com ele, mas não estava mais. E o soberbo ele anda assim. Ele acha que Deus está com ele, mas não está. Porque Deus está com os humildes. A palavra de Deus fala acerca de um homem extraordinário chamado João Batista, que diz a Bíblia que nascido de mulher ninguém foi tão grande como João. Os irmãos já pararam para meditar nessa palavra? Quem tinha vindo antes de João? Tantos: Moisés, Josué, Abraão. Veja o quanto João Batista era grande aos olhos de Deus. E aí a palavra diz que nascido de mulher ninguém foi tão grande como João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. A glória de Deus é para os humildes, não é para os soberbos. E nós queremos ser muito diretos aqui na palavra, para dizer aos irmãos que essa humildade aqui não é a humildade, vou repetir mais uma vez, humana, mas é a humildade espiritual. E os irmãos querem saber qual é a maior da soberba? Qual é a maior vaidade? É quando o homem dispensa o Espírito Santo para fazer o que está no coração dele. Enganoso é o coração do homem. O coração do homem faz planos, diz a Bíblia, mas Deus é quem dirige os nossos passos.
E há tempos atrás, nós temos contado esse testemunho, nós tivemos uma experiência muito dura com um irmão, um servo que era muito usado, cheio do Espírito Santo, e de repente ele começou a tomar um caminho contrário àquilo que Deus estava revelando. Nós chamamos ele, oramos por ele, alertamos ele, mas ele estava vestido da sua razão, encolerizado pela sua própria razão. Mas ele era uma pessoa tão humilde, tão simples, que nós orávamos assim: Senhor, tem tanta gente arrogante, mas esse irmão é uma pessoa tão simples. Senhor, não deixa ele cair, ele é tão humilde. E nós orávamos assim, sem parar. Aí depois de um jejum prolongado, o pastor entregando a consagração, chorando por ele, orando, e Senhor, ele é um servo tão humilde, não deixa ele cair. Sabe o que o Senhor mostrou? Ele é o mais vaidoso entre vós, porque ele despreza o que eu estou revelando para o corpo, para ficar com o que está no coração dele. E nós começamos a entender o que é humildade. Que humildade não é estar no meio da igreja falando baixinho, dando uma de coitadinho. Humildade é obedecer o Espírito Santo. Humildade é atender revelação. Se Deus está revelando e você está obedecendo, você é humilde. Mas se Deus está revelando e você está resistindo, você é vaidoso. E há alguns que a revelação deixa de servir para eles. A escola bíblica já não serve mais. A palavra boa é a dele, é o que ele tem a dizer. Ele é quem prega, ele é quem fala, ele é grande. Mas para nós isso não serve, não. Para nós a palavra aqui nessa noite, importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos você aparecer na obra, mais o nome de Jesus é glorificado. Quando você sobe no altar, nós temos obreiros aqui, e você sente que Deus te usou. Quando você entregar uma revelação e você sentir que Deus te usou, desça do altar, saia daquele lugar clamando, para que o Senhor te esconda, e para que só Jesus seja exaltado, e que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Eu quero encerrar essa palavra aqui, muito simples. O texto aqui em Provérbios 15, 33 nos diz que diante da honra vai a humildade. Antes da honra, a humildade. Sabe o que é que o Senhor quer nos ensinar aqui? Nesta vida aqui, como servos, não há honra para nós. É por isso que o exibido, o vaidoso, quem quer se amostrar, quer aparecer, não fica na obra. Porque nesta vida aqui nós somos servos. Nesta vida aqui o que está reservado para nós, obreiros, diáconos, instrumentistas, pastores, todos nós aqui, nesta vida, enquanto estivermos aqui, o que Deus separou para nós foi a humildade. Até o fim da nossa vida, humildes, para que no porvir você seja honrado com a coroa de glória. A glória é no porvir, a honra é no porvir. Então aqueles que entendem esse mistério, eles vão permanecendo na obra, às vezes perseguidos, machucados, maltratados, é luta no lar, é luta de todo lado, mas ele entendeu uma coisa: eu sou servo, Jesus é Senhor. Eu sou pequeno, Jesus é grande. Eu não sou juiz, eu sou servo. É Ele quem julga as nossas causas, é Ele quem cuida da sua obra. E você, na sua humildade, vai dando glórias a Jesus. Aleluia a Jesus. E no grande dia do Senhor, quando você se encontrar com Ele nas nuvens, você receberá a grande honra. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo.
Então só há uma palavra aqui, meus irmãos: a humildade precede a honra é solar. Amém? Se nós entendermos isso, nós vamos caminhar sempre alegres na obra, sempre contentes, sempre satisfeitos, sempre em paz. O servo não exige, o servo não cobra. O homem humilde, ele só dá glórias a Jesus. E nós estamos aqui para dar glória a Jesus. Nesta vida não queremos títulos. O único título que nós queremos aqui é de servo. É de sermos os menores no reino de Deus, na certeza de que um dia seremos honrados.